Olá, bom dia, que alegria ter vocês aqui. Podem sentar, né? Eu ia dar uma ginastiquinha, mas... Não, né, Dinarte? Vale essa parte? Não, vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Gente, bom dia. É interessante, às vezes, a gente está perto de vocês, não nos conhecemos, mas é tão bom se sentir, já que nós somos família, a gente tem tranquilidade de poder falar. Então, o que a gente vai falar hoje é um pouco do que a nossa família é, do que a gente vive. E do que a gente tem aprendido, e do que nós temos Muito. aprendido durante todo esse tempo, não é? Obrigada pela recepção dos nossos irmãos aqui, né? Tão calorosa. Muito obrigado também. Obrigado, pastor, por ceder a casa. É um privilégio para nós estar aqui. Honrados. Vamos lá. Pode colocar o primeiro slide, por favor? 40 minutos, mais 40, 80, certo? É uma só carne, né? É esse mesmo. É esse mesmo. Tá bom. Gente, nosso subtema aqui é até Cristo ser formado em vós. Em Gálatas 4:19, mas na nova tradução linguagem de hoje, fala assim: queridos filhos, estou sofrendo por vocês como uma mulher que sofre dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Quando a gente usa a palavra queridos filhos, normalmente fala o filho, mas quando você fala queridos filhos, a gente quer enfatizar alguma coisa, não é? A gente está procurando uma coisa um pouquinho, fala assim, você é meu filho amado. Então, assim, é quase uma redundância falar querido filho, não é? Falar mamãe querida do meu coração, é redundante. Papai fortão, certo? Só que não. É que eles usam mamãe querida do meu coração em casa, por isso que a gente brinca assim. Aqui Paulo está lutando, trazendo os Gálatas, né, tentando colocar eles na linha de um pessoal que estava com ideias distorcidas sobre a salvação. E Paulo fala assim, eu sofro dores de parto. Eu não tenho, acho que Paulo também não teve dores de parto, mas o mais próximo que eu sei é a dor de infecção urinária. Eu já tive, gente, dói pra caramba. Agora, a gente parar para pensar que Paulo fala assim, sofro dores de parto e ainda estou disposto a continuar sofrendo. Gente, que amor é esse que Paulo está falando? A gente acabou de orar, de cantar que enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. É esse amor que Paulo está falando. Até que Cristo esteja vivendo na vida dos nossos filhos, né? É um amor muito grande. E nós, como pais, eu acredito que a gente ainda passa por esse temor, né? Será que Cristo já está vivendo no coração dos nossos filhos? Diariamente nós lutamos pelos nossos filhos, né? Contra tudo e todos que tentam afastar eles do caminho correto. E sabe o que é pior? Que muitas vezes a gente sente eles sendo influenciados pelo mundo. E os nossos queridos filhinhos, né, acabam às vezes seguindo maus caminhos. E apesar, né, desse não ser o desejo do nosso coração, a intenção, mas algumas vezes isso acontece no dia a dia. E por que isso acontece, né? Por que a gente sacrificando tanto, lutando tanto pelo coração deles, até que Cristo viva neles, mesmo assim isso às vezes acontece no dia a dia. Eles acabam começando a se enveredar por um caminho mau. Por que será que isso acontece? Nós estamos em bem poucos números, aqui é um bate-papo, é uma conversa. Vocês podem ajudar a gente, por favor. O que vocês acham? Por que acontece os filhos, muitas vezes, eles não nos ouvem e acabam seguindo por outro caminho? Influência
Influência de quem? Influência dos amigos, da escola. O que mais? Mundo digital, boa. O mundo digital. O coração, a natureza da criança, do ser humano. É verdade. Se não Ah? falar, a gente aponta. A ligação com os pais precisa ser fortalecida. Exatamente. Nós listamos rapidamente algumas coisinhas. Ai, isso é ótimo. Posso usar aqui? Facilita. Tá bom. Beleza. Então vai lá. Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. Mas ainda não está funcionando. Foi? Ih, passou. Aqui. Então tá. Algumas coisas que a gente fala, né? Que pode acontecer. Eu falo o nosso exemplo, mas aqui eu estou falando o nosso mau exemplo. Dentro de casa, como os pais. Más companhias, Satanás, a cultura que muitas vezes a gente não desejaria estar. Games e redes sociais, calma, eu vou falar um pouquinho mais, quem gosta de game não se preocupe, mas é um ponto de atenção. E miopia espiritual. Então, falando assim, do nosso exemplo dentro de casa, a gente bate o pé e, vamos falar assim, a gente não arreda o pé do lugar, fala assim, o outro está errado, eu estou certo. Enquanto nós não tirarmos esse orgulho nosso e formos do outro lado e tentar enxergar o que a pessoa está falando, a gente vai ficar brigando. E nesse meio tempo, tem alguém que fica assistindo. No meu caso, eu tenho 4 que ficam assistindo. Então, assim, enquanto a gente não para e a gente não tenta se colocar no lugar do outro para ver por que nós estamos brigando, a gente não vai conseguir dar o bom exemplo. E aí eu pergunto para vocês, será que os seus filhos querem ter um casamento igual aos seus? De vocês? Lá em casa, desde que eles tinham 5 aninhos, eles já comentavam assim, eu quero, quando eu casar e ter meus filhos, eu falava, gente, mas está tão ruim aqui que vocês já estão planejando casar, sair de casa, né, e ter sua família. Então, e hoje em dia é a disputa por nome dos filhos, né? Eles já brigam, que eles disputam o mesmo nome, querem o mesmo nome colocar nos filhos deles. Mas é muito interessante isso, né? Como essa alegria, essa satisfação de ter a nossa família, né? Isso influencia já nos planos futuros, né? Deles desejarem construir a deles também. E a gente influencia por aquilo que a gente faz, não é por aquilo que a gente fala. Não adianta ficar falando e a gente não fazer. Isso não vai funcionar para a vida deles, não é? Tem uma frase muito que a gente usa bastante, né? Que o ser exemplo não é a melhor forma de influenciar, é a única, né? Isso é muito real dentro de casa. Eles sentem o que a gente sente, né? Eles imitam, copiam aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz. E o que a gente faz com o que Deus tem nos dado de melhor? O que Deus tem nos dado de melhor? Eu queria chamar... O que é o nosso melhor, né? O nosso eu queria melhor chamar de Fábio e a rapidinho. Vamos subir? São os nossos tesouros. Vamos lá? Pedir para eles se apresentarem. E compartilharem um pouco do que a gente tem feito, Se né? apresenta só rapidinho. Vai lá. Oi, meu nome é Lisa e hoje eu vou contar um pouco da missão da nossa família. E uma delas é fortalecer famílias. A outra é trazer os céus à terra. Quem é você? Meu nome é Nicolas. Meu nome é Noah, eu tenho 10 anos e uma missão da minha família é um por todos e todos por um. Meu nome é Benjamin, eu tenho 7 anos e eu vou ser 8 aqui 3 dias. Eu vou ser uma das minhas missões uma missão da nossa casa. Qual é a missão da nossa família? Refletir o amor de Deus. Refletir o amor de Deus. Um dia eu estava na cozinha e eu li um livro...
contar depois. Vou contar. Ah, sim. Pode Um deixar. dia a gente estava na cozinha e eu tinha acabado de ler um livro sobre a missão da família. Então eu aproveitei e pedi para eles, na cozinha mesmo, falei, qual a missão da nossa família? E aí cada um falou um desses pontos. Isso ficou muito, achei muito autêntico, né? Algo que a gente fala muito. Então a gente adotou essa missão e a gente tem caminhado nessa visão. E é importante que vocês, como família, criem a sua missão. Tenham um objetivo em conjunto, em família, que os filhos possam também participar. Então, no caso, eu só vou falar novamente. Refletir o amor de Deus, fortalecer famílias, trazer os céus à terra e um por todos e todos por um, que é a unidade que eles escolheram para colocar, não é? Lucas 12, 48 fala também que a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. Por isso eu falo assim, a nossa responsabilidade diante dos nossos filhos é grande, não é? Se vocês como casal querem dar algo realmente excelente para os seus filhos, a gente fala assim, demonstre amor um pelo outro. Isso, por começar no casamento, né? Isso é a coisa mais importante, é o que traz segurança, é o que faz querer eles falarem assim, pai, eu quero ter um casamento igual ao seu. O mundo jaz no maligno, não quer nem casar. Quando casa tudo torto, casa às vezes por obrigação, mas a nossa função dentro da nossa casa é direcionar os nossos filhos ao caminho. As discussões, os conflitos, né, é comum, acontece, né, esses momentos de crise dentro de casa. Mas se tiver amor, se tiver perdão, né, a unidade volta a reinar, Deus volta a reinar, né? Então é essa graça de Deus que nos permite todos os dias uma chance nova de recomeçar. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. É uma das coisas que tem que ser a nossa base dentro de casa. Então a gente falou um pouquinho, nós, casal, nosso exemplo dentro de casa, o segundo termo é as más companhias, né? A palavra fala, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios. Agora, a gente fala de más companhias. Vocês conhecem quem são os amigos dos seus filhos? Porque a vida, eu sei que é corrida. Então, vocês sabem quem os seus filhos seguem nas redes sociais ou na internet? Às vezes não são só os amigos da escola, né, os amigos das atividades extracurriculares, mas muitas vezes a gente vê que os influencers, né, uns adolescentes, uns adultos se fazendo de crianças, algumas coisas tão ridículas, umas piadas, um humor tão sem graça, e eles começam a achar isso divertido. Então é muito importante a gente realmente estar atento. Quem são essas companhias? As reais e as virtuais, né? Eu coloquei uma foto. Você viu isso, Dina? Criança, aqueles adolescentes, falei, o que eles têm na cabeça? Mas desse jeito aqui. Olha a inspiração Olha a deles. inspiração da onde eles estão vendo. Um cara pode pegar e dar um tiro achando que é assalto, não é? Então, assim, com quem os nossos filhos andam, quem eles ouvem, quem eles assistem. E para a gente, é muito importante, né? Em casa a gente tenta manter essa conexão de coração com os nossos filhos. O que acontece no dia a dia lá na escola? Eu amo quando meu filho entra no carro e ele já está doido e já começa a me contar, né, Nicolas? Mãe, hoje aconteceu isso, a fulana não sei o quê. Isso é muito importante, isso é muito precioso. A gente ter essa escuta, né, ativa, genuína, se interessar pelas coisas que estão no coração deles. E uma forma, né, essa é uma forma, né, de manter essa conexão, sabendo escutá-los, ter paciência, porque muitas vezes o assunto
deles não é muito interessante para nós ainda, né? Mas ter paciência, ter aquele contato físico no momento que eles abrem a janela. Lá em casa geralmente é à noite, então que é a mãe ali um pouquinho deitada, um pouquinho de colo, um pouquinho de carinho, e tá bem atento, sensível a esses sinais, né? Recentemente eu li um livro, deixa eu contar que eu achei muito interessante, porque o nosso dia a dia a gente não tem tempo, né? Assim, tempo consciente. Não, eu tenho que dar atenção para o meu filho. E aí eu tenho 4. Não, tempo exclusivo para um, tempo exclusivo para outro. E é tanta cobrança, às vezes essa pressão de ser uma mãe perfeita é tão grande que a gente acaba não fazendo nada e acaba trazendo uma irritação, um peso, uma ansiedade, né? Um estresse muito maior. E esse livro que eu li aqui da UDF, ele sugeria nós pais separarmos uma atividade, planejar uma atividade intencionalmente na semana. Então, o dia a dia é difícil, mas uma atividade intencional para dedicar atenção, tempo, amor, conexão, criar memórias na mente e no coração deles. Isso é possível, uma atividade semanal. A gente tem lutado, né? Eu sei que na escola, às vezes, eles passam 6, 7 horas na escola por dia com os amigos, né? E a gente fala assim, é injusto, que eu só tenho 2 horas, mais ou menos, com eles, né? Mas uma coisa que a gente tem percebido, a qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade do tempo. Então, é o que ela falou, quando vocês estiverem com seus filhos, seja 100% ali, tenta enxergar as janelas do coração, quando eles abrem a janela e entra, vai a fundo. Isso é importante para as crianças. E uma coisa essencial que eu tento lembrar muito para mim mesma é: seja a minha melhor versão dentro de casa, né? Da porta para fora eu sorrio, eu sou educada, eu sou gentil, eu sou atenciosa, mas dentro de casa, às vezes aquela mãe irritada, nervosa, apressada, coloca uma pressão, corre, estamos atrasados. Cadê, gente? Essa não é a minha melhor versão. Tem que ser para os meus filhos, tem que ser para o meu marido, tem que ser para as pessoas, né, que realmente são importantes da minha vida. É o meu primeiro ministério, né? Então, ser a melhor versão. Lá na UDF. Aqui em casa a gente precisa de você bonzinho, bem paciente, né? E aí, em todo o tempo, a gente fala assim, vai sair, vai para a padaria, vai para a escola. No versículo, né, fala assim, repitas com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas, quando estiverem em casa, quando estiver caminhando, indo para a padaria, indo para a sorveteria, indo para o cabeleireiro, indo para a farmácia, qualquer lugar que você for, acha um tempo, conversa com seus filhos a respeito. Instrui, corrige, mas aproveita o tempo também, né, para dar atenção, dar amor, as oportunidades. Falar a palavra de Deus. Não é? O tempo passa rápido. Quem tem filho com mais de 20 sabe, eu ainda não tenho, mas o meu pai sempre falou para nós que o tempo passava muito rápido. Ele fez 52 anos de casado ano passado. Então, assim, ele fala assim, piscou, passou. Então, a gente tenta aproveitar ao máximo e essa é uma das coisas que a gente gostaria de passar. O terceiro ponto, o inimigo, Satanás, existe um mundo novo, espiritual, né? Satanás nunca vem com tritões, chifrão, dente vermelho. Ele não vai aparecer assustador para nós. E nem para os nossos filhos, né? Ele é muito esperto nesse aspecto, não é? Ele sempre vem com uma conversinha mole, você acha que não é nada, de repente tem entremeado de meias verdades, e aí ele vai te puxando para o lado do lado errado. Então, assim, se a gente voltar atrás, vamos voltar um pouquinho, Gênesis 3, quando, eu vou pedir para quem me lê, o momento que a serpente conversava com a Eva. A serpente perguntou à mulher, Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Eva responde, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, pois Deus disse,
Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, se a gente parar para pensar, Deus falou assim: vocês podem comer de todos os frutos, menos uma. Aí Satanás já veio falando assim: verdade que você não pode comer nenhuma? Olha, ele traz a palavra para perto, mas já começa a distorcer, não é? E aí quando ele percebe que Eva fala assim: Deus disse, não comam nem toquem e nem toquem na árvore, no fruto daquela árvore. Satanás pegou: opa, Deus não falou isso. Ela não conhece direito o que Deus falou. E aí Satanás tira proveito da falta de conhecimento, né? E já joga uma dúvida com um prêmio. Mas se vocês comerem, vão ser como Deus. Agora, de novo, se a gente olhar em Gênesis 1:26, Deus está falando: vamos criar a imagem e semelhança, criaremos. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus, só não estava no coração. E aí o que acontece? Satanás aproveita isso e: não, come que você vai ser igual a Deus. Olha como é sutil as armadilhas que Satanás tem colocado na vida das pessoas, da nossa vida. Tem um filme, eu não sei o nome, então eu vou falar, eu vou só citar. Tem um filme que eu assisti muitos anos atrás. Tinha duas pessoas conversando e uma falou assim para a outra: você sabe qual é a maior sacada do diabo? É fazer todo mundo acreditar que ele não existe. A luta fica injusta. Se a gente achar que Satanás não existe, é igual você lutar com alguém que é invisível. Nós vamos apanhar feio, não é? E essa luta, e Satanás, além de querer nos acabar conosco, ele está sempre à nossa volta. A palavra fala, está ao derredor. Ele fica rodeando o momento certo para ele poder atacar. E graças a Deus a gente tem uma arma muito poderosa, que é a palavra de Deus. Então, no momento que a gente entende, conhecerão a verdade vos libertará. Essa é a arma que nós temos contra Satanás. Se Eva tivesse no coração as palavras de Deus, que ela tivesse a certeza do que Deus tinha falado para ela, não teria acontecido. Então, Deus sempre nos dá livramento. Deus nos dá, a gente tem tempos de luta, mas Deus sempre nos dá o livramento, ferramentas para a vitória. E a principal ferramenta, né? Ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Vamos lá. Um outro ponto, né, que a cultura em que estamos inseridos, o pessoal comentou bem, né? Essa cultura me traz a palavra de normalidades do mundo. Aqui a gente tem o desenho de Abrão, Isaac, Agar e o Ismael indo embora, né? Então, em um tempo onde a cultura, o povo era comum, era normal um homem ter mais de uma esposa, né? Era normal para aquela cultura, mas não era plano de Deus, né? Abrão devia saber, devia se lembrar do que era plano de Deus. E aí a gente vê, né, quanta coisa, quanto sofrimento, quanta dor essas duas mulheres, essas duas crianças, essa família sofreu por uma escolha, né, de aceitar as normalidades do mundo, do tempo em que eles viviam. E isso é muito claro hoje, no nosso tempo também, né? Uma coisa que aconteceu tantos anos atrás, mas uma coisa que é tão real hoje. Quantas normalidades a gente já vai deixando passar. O mundo vai nos fazendo engolir, e isso vai se tornando natural para nós, natural para os nossos filhos, né? O que a gente vê? O errado se tornando certo, né? O errado é o certo. A busca da autorrealização, né, contrária ao propósito de Deus. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um atleta transexual, né? Deus não fez ele assim, mas o mundo está nos jogando tudo isso.
E a gente tem que estar muito atento com essas normalidades, né? A próxima foto é animais. A gente adora animais. A gente tem 4 cachorros, um monte de peixe, um monte de coelho. Já tivemos pássaro. A gente ama animais, mas não animais no lugar de pessoas. Animais não são mais importantes do que gente, né? E essa foto aqui, a gente ficou muito impressionada. A gente é do interior, né? Então, é aqui em São Paulo, Ponto Dog, creche, hotel e spa. Fábio fez questão de parar. Até eu quero ir para lá. Porque a gente ficou muito impressionado, Quem né? não quer ir pra lá? Creche, hotel e spa. E agora, nessa vinda, essa aqui foi a outra vinda a São Paulo. Nessa vinda tinha um centro estético para animais. Falei, uau! Então, são as normalidades. E aí a cultura vai indo e a gente vai entendendo como normal, né? Deus formou a família, falou, tenham filhos. E parece que as coisas estão falando assim, não tenham filhos. Tem um cachorro, é mais fácil. Põe lá. Eu quero dar um exemplo, meus filhos vão lembrar. A gente estava na praia uma certa vez, as crianças eram menores, e aí uma casa do lado tinha um cachorro, era um labrador. Esse cachorro, que a gente estava brincando com bola, ele veio correndo atrás das crianças, as crianças entraram correndo para dentro de casa, o cachorro entrou para dentro de casa, molhado, com areia, na sala, fez aquela sujeira. Eu estava com uma raquete de... Beach tênis? Não. Não, aquela mais dura, frescobol. Eu dei no cachorro, pai! Bumbumzinho. E aí expulsei o cachorro. Aí o dono veio todo preocupado. Você me desculpa, cara, é que, esse cachorro aqui, ele tem 2 anos, é como se fosse 7, é uma criança, ele precisa andar, ele precisa se desestressar na praia. Eu falei, então se o seu cachorro tem que desestressar, eu tenho que guardar minhas crianças. Então seu cachorro fica solto e os meus filhos ficam presos. Eu falei, ele queria dizer. Eu né? fiquei bravo com o cara, ele queria ainda ter razão deixa o cachorrinho fazer qualquer coisa, porque coitado, né? Então, assim, a gente fala assim, poxa, as pessoas estão tirando o lugar do ser humano, botando um cachorrinho, nada contra, mas humanos têm muito mais valor do que um cachorro. A gente não pode esquecer disso, né? E a cultura vai fazendo. Se você observar, essas normalidades. O que tem gasto de outdoor e não sei o quê, pet friendly, posto, tudo agora é tudo para cachorro. Não é mais, venha com seus filhos, venha com seus cachorros. Está mudando, essa cultura é perigosa, né? Então, por isso a gente também lê em Romanos 12. Peraí que pulou um. Romanos 12, 2. Estava atrás disso aqui, mas tudo bem. O versículo que fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Não vos conformeis com este século. E aí eu trouxe essa imagem, porque eu não sei se vocês, às vezes, prestam atenção. Conformação, o verbo conformar, é quando você quer pegar um metal e moldar ele em outra forma. Então você precisa de muita pressão. Quem já viu fazendo faca ou espada, o cara fica martelando, né? É um tipo de conformação. E é pressão para todos os lados. E é isso que eu acho a palavra fala. Cuidado, não se deixem conformar, não se deixem amoldar. O mundo vai pressionar vocês, o mundo vai bater em vocês, né? Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa ter em mente. Renovar a nossa mente em Cristo para que a gente não seja conformado com o mundo. Bom, chegamos num ponto que é delicado, vamos dizer. Eu tenho amigos que ainda jogam também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a tecnologia, ela chegou para nós, não tem volta. Não tem como falar, não, vou viver sem tecnologia, vou viver sem game, vou viver... Não é isso. O importante é que nós tenhamos equilíbrio dentro da nossa casa. Então, nossa vida primeiro. Aí eu queria falar, pais, será que vocês estão tendo equilíbrio?
na casa de vocês, com as redes sociais, ou seja, com games, né? Eu vou falar primeiro um pouquinho de game, depois a gente fala um pouquinho de rede social. Games, diferente do que a gente imagina que é uma coisa só entretenimento, não. No Brasil é um mercado de 1,6 bilhões de dólares. Quase 84 milhões de pessoas jogam no Brasil. É um mercado muito grande, o pessoal sabe disso. E eles querem o quê? Abraçar cada vez mais. Como é que eles fazem isso? Tem um know-how para fazer isso, não é? Só para vocês terem ideia, então, vou colocar aqui um pouco da teoria do que funciona no mundo dos games. Então, aqui tem um autor, depois vocês podem procurar, Huizinga. Ele fala muito sobre o círculo mágico. Na nossa vida, deixa eu ver se aqui funciona. Na nossa vida, que é o mundo real, nós temos questionamentos, medos, incerteza e responsabilidades. Quando você adentra no círculo mágico, quase tudo aquilo se desfaz e você começa um outro mundo com sonhos, imersão, desafios, e isso vai trazendo você, deixando você que é fraquinho, de repente lá dentro você vai se tornar um guerreiro, uma pessoa forte, um conquistador, um vencedor. Coisas interessantes, nossa, já zoou tudo aqui, mas tudo bem. Eu coloquei alguns games. Esse último, por exemplo, tem 650 milhões de jogadores registrados, tá? Que é o Crossfire. Aí 15 dos 17 jogos tem luta, tem morte, tem armas e violências. Então, onde eu quero chegar? E eu sou professora lá da igreja dos 4 a 7, pastor Feijão. Aí um dia eu perguntei na minha salinha, de crianças de 4 a 7 jogavam esses jogos. Falei, nossa, né? Como está dentro da nossa igreja, né? Jogando os mesmos jogos do que o mundo lá fora, lendo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas. Eu estou vendo que os slides... eu sei. Só falando para vocês, a Sociedade Brasileira de Pediatria criou uma cartilha o ano passado e eles falaram o seguinte: jogos online com cenas de tiroteio, mortes ou desastres não são apropriados para nenhuma faixa etária. Por quê? Banalizam a violência. É esse o problema dos jogos. Então, principalmente para quem tem criança pequena, que ainda não desenvolveu toda a sua capacidade de julgar, tem que tomar muito cuidado, porque banaliza a violência. Então, para ter ideia, chegou um dia o meu filho mais novo, o Benjamin, ele estava jogando, e nós pedimos, filho, desliga o celular que agora já deu o tempo. E ele continuou lá, O irmão mais velho falou assim, Benjamin, papai falou que é para desligar. Pegou o celular dele, desligou. O que o Benjamin fez? Foguinho, 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 foguinho. Estava jogando o negócio, falei, olha como influencia isso. Falei, ainda bem que é só na memória. Não tinha saído do círculo mágico ainda. Então, já na hora queria da atacar. raiva... Já queria atacar. Jogou foguinho no irmão. Foguinho. Meu Deus. Então, é importante a gente cuidar disso, porque os jogos... Aí eu vou falar por que a gente não sai disso. Porque o jogo ele pode viciar. E aí, por que o jogo pode viciar? O jogo funciona, o cérebro de um jogador, de um gamer, ele funciona igual de uma pessoa que é dependente. Então, ele desenvolve a área relacionada ao sentimento de recompensa. Por quê? Porque os jogos fazem com que a dopamina, que é o hormônio responsável pela satisfação, ela é liberada no organismo. Então, a indústria dos jogos conhece muito bem isso, e eles fazem com que os jogos liberem o hormônio na vida das pessoas, né, com as emoções. E aí acontece um desenvolvimento maior na região do cérebro que controla a noção de vitória e derrota. Então, a vida de um gamer, ele fica assim, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Quem mata mais, quem destrói mais é o campeão, né? E aí, assim como tem áreas super estimuladas no cérebro de um gamer, também tem áreas atrofiadas que não são tão bem utilizadas, né? Então, ele fala assim, o excesso de produção da dopamina no cérebro pode ser autossuficiente para
quase desativar o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região do cérebro ligada à tomada de decisão, julgamento e autocontrole. Planejamento. Então, muitas vezes você vê as crianças realmente não têm autocontrole, não conseguem julgar, não conseguem tomar decisões. Por quê? Tem alguma coisa que está fazendo com que elas percam esse desenvolvimento cerebral. Né? É o cérebro do ser humano, ele amadurece ele deve amadurecer, né, todas as suas conexões próximo aos 21 anos, né? Quando bem estruturado, né, desde criança. A OMS fala que a OMS já criou um CID, né? O CID é a Classificação Internacional de Doenças, que inclui o distúrbio relacionado a jogos. Então, já existe, né, uma doença, um CID, para vício a jogos. Então, jogos são bons? Sim. Tem muitas coisas que os jogos ajudam a desenvolver. Tá? Mas, assim, eu acho que tem jogo específico para cada faixa etária e cabe a nós pais sabermos o que os nossos filhos estão jogando. Falando um pouquinho das redes sociais, essa é outra mudança de cultura que eu falo. Antigamente, quando a gente tinha aquela câmera que tinha filme, né? O pai fala, não corta o pé, não corta a cabeça. Hoje só põe o pé, né? Mudou bastante essa cultura nossa, só põe o pé. Cara, o RG nosso vai ter o dedão do pé daqui a pouco, não vai ser nem a foto mais, né? E com relação a isso, hoje tem um tremendo desejo das pessoas de serem aceitos. E elas não se importam em fazer algo para que elas sejam aceitas, mesmo que não seja verdade, né? Então o cara põe uma foto, sei lá. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas compram o celular de acordo com um aplicativo que deixa ela mais bonita, mais esticadinha, assim. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas tamanha vontade de ser aceito, não é? E a tecnologia está dentro das nossas casas, né? Não tem jeito. Ela tanto abre portas para coisas boas quanto para coisas ruins, né? E cabe a nós, então, usarmos de bom senso, né? Para que não hajam essa brecha para estragos dentro da nossa casa. Mas é muito comum, né? Que pai e mãe nunca precisou marcar uma reunião online, alguma coisa, e falar, vai, pode assistir, pode jogar, 30 minutos, 1 hora, vai. É cômodo. Às vezes é necessário, né? Então, mas a gente deve tomar muito cuidado com isso, né? Porque são nessas liberações sem a nossa presença, o nosso cuidado, que às vezes eles estão sendo levados por enganos. E aí, nesse ponto, né, tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, pulou um slide. Aí tinha um slide que falava sobre nudes de crianças. Tem aumentado 360% em pouquíssimo tempo, de 7 a 10 anos, né? E muitas vezes, sem intenção, as crianças postam. Mas o problema é que tem outras pessoas que querem fazer o mal. E falando nisso, porque acontece também, a gente fala sobre o abandono digital. Eu não abandono meu filho não é um sem pai. Às vezes às vezes ele está no quarto dele sozinho. E abandono digital significa a negligência dos pais com relação aos filhos na segurança, no ambiente virtual. Então, se você não cuida do ambiente virtual do seu filho, desculpe falar, ele está abandonado virtualmente, não é? Vamos lá. Tá. E chegando ao último ponto, sabe, eu vejo muitas vezes conversando com os pais que eles se preocupam muito com o que eles vão deixar para as crianças. E eu tento lembrar aos pais, mais importante do que você quer deixar para os seus filhos, é que tipo de filhos vocês querem deixar. Isso deveria ser perseguido por nós, não o contrário, não é? A gente precisa viver com os olhos na eternidade, não é? Nosso tempo é curtíssimo, quando eu falei. Oi.
E eu queria... Porque o nosso tempo aqui na Terra é passageiro, né? Mas aquilo que não vemos é eterno. Eu vou... Ô, Nick, traz para mim, por favor. Eu queria só fazer para vocês... Que tipo de herança, né? Para vocês olharem um pouquinho. É só um exemplo, tá, que eu queria dar. Não. Vai puxando, por favor. Vai puxando. Vai. Deu. Tá bom. Pode soltar agora. Obrigado, filho. Se Deus te deu uma família, é porque Ele confia que você é capaz para fazer isso. Deus não ia jogar as coisas fora. Ele não comete erros, tá? E aí, quando a gente fala assim, da gente estar olhando para o futuro, não aqui, não é amanhã, não é quando os filhos fizerem a faculdade, não é quando eles casarem, não é quando você tiver neto, é um pouco mais. Então, um exemplo que eu vi, eu gostei muito e eu utilizo algumas vezes. Imagina que essa corda fosse bem maior que isso. Imagina que essa corda fosse a eternidade. Ela representa a eternidade, então ela não tem fim, vai embora. Isso. O que é a nossa vida? A nossa vida é essa parte amarela. Às vezes a gente... Eu devo estar quase aqui no meio, gente. Eu vou aumentar essa parte amarela um pouquinho mais. Não tem jeito. Ela vai ser bem pequena em relação à eternidade. Agora, o que a gente faz aqui? Qual que é a nossa preocupação aqui? Nossa preocupação é para acabar bem a vida aqui? Nossa vida, o que a gente faz aqui, impacta todo o resto. Então, o que a gente tem que pensar é no resto, não é aqui. Por isso que eu estou falando da miopia espiritual. A gente enxerga muito próximo. A gente não pode deixar de levar em consideração que a eternidade é uma coisa muito maior. Muito maior. Então, naquilo que vocês forem pensar para o futuro dos seus filhos, pensem sempre em quanto que vocês estão investindo aqui e no que vocês estão fazendo aqui. Se é para ter alguma coisa aqui, se o seu investimento vai acabar aqui, eu acho que vocês estão investindo de forma errada. O nosso investimento tem que terminar aqui. O investimento dos nossos filhos tem que refletir daqui para frente, não até onde está o meu dedo, não é? Então, essa é uma coisa que eu queria passar para vocês. E eu falo assim, ok, a gente não é perfeito, tem muitas coisas que a gente faz errado, mas se a gente quer filhos íntegros, filhos direitos, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que buscar isso em nós primeiro, depois nos nossos filhos, né? Não existe família perfeita, mas a gente não precisa ser perfeito para mostrar a grandeza de Deus. Então, assim, invista nos seus filhos nas coisas do alto, não nas coisas daqui. Não importa, deixa eu deixar aqui. Gente, não importa o que vocês passaram na vida. Às vezes o pessoal fala, eu não tive pai, meu pai foi ruim, o padrasto fez isso. Eu sei que isso tem um impacto na vida de vocês. E aí você fala assim, por isso eu não sou um bom pai. Então, mas eu queria dizer, não importa o que aconteceu, importa o que vocês vão fazer daqui para frente. Não importa como iniciou, importa como acaba. É isso que vocês têm que levar em consideração. Tá bom? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não. Acabou o slide. Acabou o tempo, já bloquearam. Tá bom. Pode ficar nesse slide. Eu já falo, pois as coisas que agora vemos logo passarão. E aquilo que não vemos, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, a palavra que a gente queria deixar hoje para vocês é uma reflexão daquilo que vocês podem fazer dentro da sua casa com seus filhos. E queria chamar o pastor Dinarte.
É assim como nós, né, somos pais imperfeitos e dependemos completamente, né, da ajuda de Deus, da sabedoria de Deus, da força de Deus, da coragem de Deus para nos levantar, né, na vida, com autoridade na vida dos nossos filhos, para investir realmente naquilo que faz, que tem sentido, né. Eu gostaria que outros irmãos que tiverem esse mesmo sentimento que nós, né, também recebessem essa oração do pastor Dinarte para estar abençoando as nossas casas e a nossa geração, porque essa geração necessita, né, ser liberta dessas normalidades, conhecer a palavra de Deus e sermos transformados. Amém. Joia. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cláudia. Obrigado, vamos orar, pessoal. Vamos ficar de pé. A primeira vez que eles foram dar palestra no encontro nosso, alguém estava presente? Alguém lembra? Macaé, lá no Rio de Janeiro, né? Foi muito bom, gente. Foi o Congresso Herdeiros e Heranças, né? E depois, em 2019, lá em Curitiba. O Nicolas, ele é funcionário voluntário lá da Universidade da Família. Ele vai para lá de vez em quando, ele trabalha no nosso almoxarifado. Então, de vez em quando, é bem capaz que vocês recebam pacotes na casa de vocês, feito pelo Nicolas, que vai trabalhar como voluntário lá na Universidade da Família. Uma salva de palmas para o Nicolas. Todos os meninos deles são ativos, participam e estão sempre lá conosco. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida do Fábio, da Cláudia, pelo ministério, como já disse anteriormente, que tu tens concedido a eles. Obrigado, porque nós precisamos, como eles, de milhares de outros pais e mães jovens que tenham a visão da eternidade na educação de seus filhos, que consigam discernir essas ameaças, que consigam discernir esses perigos que nos rondam, mas, sobretudo, discernirem que não estamos entregues à própria sorte. Temos o Senhor ao nosso lado, temos a Tua palavra, Senhor, como nossa regra de fé e prática e nossa arma para combater, e temos a nossa fé como escudo para nos proteger. Ajuda-nos, abençoa-nos e dá-nos não somente discernimento, mas autoridade, em nome de Jesus, para as posições que precisam ser tomadas nessas questões na educação dos nossos filhos. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.